Caros alunos, bem-vindos ao nosso curso de conhecimentos bancários. Pelo Procursos, eu e o professor Cabral, estamos dividindo essa matéria, na qual você terá acesso a todos os itens do edital do Banco do Brasil, além de servir também para diversos outros concursos, especialmente Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, até mesmo Banco Central. Então é uma matéria essencial para o seu concurso. Você vai ter aqui um conteúdo bastante aprimorado e a chance de ter uma atualização e um contato direto com o professor. Tenha dúvidas, mande-nos a sua dúvida para que a gente possa acompanhar e transformar esse curso no mais agradável possível, que você consiga realmente sanar suas dúvidas e ter um ótimo desempenho no concurso. Vou me apresentar, né? Minha graduação é em Engenharia Mecânica, só que já tem uns 10 anos que eu larguei a engenharia e estou trabalhando no setor financeiro. Entrei na Caixa Econômica junto com o professor Cabral, de lá que a gente se conhece, e desde então tenho me dedicado aí a este conhecimento bancário, né? Dando aulas em cursinhos aqui em Brasília, enfim, em diversas regiões do país. E estamos agora nessa nova era, né? Na era do ensino à distância. E nessa era você tem muitas vantagens. E o que eu gostaria de reforçar é que você utilizasse dessas ferramentas, que você realmente utilizasse todos os recursos que essa ferramenta te dá, porque ela é sensacional. Você vai ter acesso a bons professores, a um ótimo conteúdo, mas a contrapartida é você acompanhar, não é só assistir aulas, é você realmente estudar, é realmente estar perguntando, estar questionando, estar interagindo com o professor. Apesar dessa distância, né, você aí na sua casa e eu aqui no estúdio, né, apesar dessa distância, é muito importante que você mantenha o contato o mais estreito possível, ok? Vamos, como nós estamos dividindo a matéria, vamos fazer essa divisão. Não sei se o professor Cabral passou os tópicos que ele vai tratar, mas não há problema. Nós também vamos fazer isso e passar aqui para você a divisão do edital do modo como a gente fez. Você vai ter acesso a esse material, né, não só em PDF, né, mas também aí pelo vídeo você vai estar acompanhando. Então você vai poder verificar aí os blocos que a gente dividiu a matéria. Primeiro, professor Ricardo, né? Então eu fiz a divisão aí da seguinte maneira. Nos dois nossos primeiros encontros, enfim, nas primeiras mini aulas aí, você vai ter a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. O Conselho Monetário Nacional, por exemplo, é o mais importante, né? Sempre cai em prova. Não há uma prova sequer de conhecimentos bancários que não tenha caído ainda o CMN, o Conselho Monetário Nacional. No segundo bloco, a gente vai ver a estrutura também, continuando vendo estrutura, só que agora com o mercado de capitais. Então, a estrutura do mercado de capitais, e eu finalizo essa estrutura entrando um pouquinho com os produtos, né? Então, essa divisão facilita o seu entendimento. O que é a estrutura? É quem faz o quê, né? Então, essa estrutura, a gente começando por ela, facilita demais a compreensão, fica de uma forma mais lógica, de uma forma mais fácil, mais didática para você aprender. Num terceiro bloco, aí sim a gente entra nos produtos bancários. Nesses produtos bancários, vamos ver todos os produtos do edital conforme essa divisão. Não vou ler para vocês, vocês vão ter o acesso a esse material. Professor Cabral, o que ele ficou? Ele também ficou com um pedacinho da estrutura, só que a estrutura dele ficou ligada à área de seguros e de previdência. Então, seguros, título de capitalização e previdência, tanto aberta quanto fechada, ficou com o professor Cabral. Depois, ele ficou também com alguns produtos mais ligados àqueles produtos que têm relação direta com a área jurídica, que é a formação dele. E, finalmente, ficou com a parte de garantias e de autorregulação, né? Então, ele fecha aí o material dessa maneira. Essa divisão tem um sentido, né? Você, com isso, consegue professores que são especializados em determinadas áreas. Eu atuo há mais de 10 anos na Caixa Econômica Federal, né, como consultor, e com isso você tem uma especialização. O professor Cabral é especializado na área jurídica, apesar de ter um excelente conhecimento também na área bancária, né? E eu mais especializado na área bancária, com todos os produtos, com o dia a dia, com o que está acontecendo, ok? Combinamos assim então. Qualquer dúvida, né, mande-nos a sua dúvida para que a gente possa realmente progredir. Vamos prosseguir, ou melhor, vamos dar início. Só que a gente não pode falar de conhecimentos bancários sem a gente fazer uma breve introdução. Então é dessa breve introdução que eu vou falar com vocês, né, trazendo aí as modificações recentes e depois as antigas, né, o histórico do Sistema Financeiro Nacional. Pois bem, das modificações recentes, nós temos aqui a criação da Previc, que é a mais recente. Dezembro de 2009, Previc foi criada.
professor Cabral vai dar todos os detalhes para vocês. E com isso, a extinção da SPC, né? A Secretaria de Previdência Complementar foi extinta também em dezembro de 2009. Depois, a criação do Conselho de Recursos da Previdência, a Previdência fechada e aberta, todas elas são, entre aspas, reguladas pelo Conselho o Conselho de Recursos de Previdência e o Conselho Nacional de Previdência. Não coloquei o Conselho Nacional aí, mas todos os dois foram criados juntos, lá também em dezembro de 2009. Ocorreu, agora essa daí já é no início de 2009, uma mudança de garantias no valor da garantia que o FGC cobre para o cliente. Então hoje está ligado aí a R$70 mil, não é mais 60, são 70. Houve também a permissão para que as corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários tivesse, melhor dizendo, uma igualdade de condições no sistema financeiro, né? Então, aquele negócio que a gente estudava antigamente de que apenas a corretora poderia atuar em recinto de bolsa, isso não existe mais. Hoje é corretora e distribuidora. Então é importante que você se lembre dessa modificação porque ela é relativamente recente no sistema financeiro nacional. Depois, novas cobranças aí de tarifas, isso aí após, né, o início do 1º de janeiro de 2010. Então nós temos uma série de tarifas, né, diferenciadas, temos uma divisão de blocos de tarifas, as essenciais que não podem ser cobradas, as prioritárias que podem. Nós vamos tratar disso quando falarmos de produto, essa parte está conosco, a corretora distribuidora também. Depois, a fusão, outras aí que eu coloquei numa cor diferente para vocês, né, sem muito destaque, por quê? Porque há uma probabilidade menor de se cair em prova, né? Mas está aí, foi modificação. A fusão da Andima, né, com a Ambid formando a Ambima, né? Isso aconteceu agora em 2010, ou melhor, início de 2011. Mudanças na regra do compulsório, isso daí foi uma função da crise financeira, diminuiu-se o compulsório, nós vamos explicar o que é isso. Se você está confuso aí, acalme-se, né? Daqui a pouquinho nós vamos explicar cada um desses trechos, todas essas palavras, e você vai ter esse conhecimento. Mudanças na regra dos recursos controlados, mesma coisa, em função da crise financeira, vamos falar bastante. E a adoção da contabilidade internacional para as SAs e, portanto, também para as instituições financeiras, né? Mesmo que elas não sejam SA, elas estão obrigadas a se atualizar, a publicar os seus demonstrativos financeiros no modelo da contabilidade internacional. Então, essas foram as modificações recentes. Vamos falar agora um pouquinho do passado, né? Um pouquinho lá do histórico do sistema financeiro. Então, olha o que a gente vai ver nesse primeiro grande encontro aí, que vai ter as diversas mini-aulas. Cada assunto aí vai ter um cortezinho ali para que você entenda apenas aquele assunto. A evolução histórica do sistema financeiro, o que é intermediação financeira, as funções e conceitos básicos do sistema financeiro, a estrutura, hoje vamos começar com essa estrutura aí, porque ela é fortemente solicitada em concurso, e depois subsistema normativo, né? Finalizando esse primeiro encontro com o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ok? Vamos então a essa evolução histórica. Fiz outra introdução aqui, né? Eu falei que íamos para a evolução, mas antes da evolução, conhecimentos bancários. Que matéria é essa? Isso não tem curso comum, numa graduação comum, que é esse tal de conhecimentos bancários. Na realidade, ele pega um pouquinho dos conceitos de economia, depois ele ajunta esses conceitos de economia com conceitos fortemente ligados às finanças, né? Então, toda a área financeira aí, né, spreads, funcionamento do mercado de capitais, etc., vem aqui, né, trazido aí da área de finanças. Economia também, você já sabe, é muito amplo, né, e boa parte dela é utilizada aí em conhecimentos bancários. Pega aí a área de direito comercial, e é nessa área que o professor Cabral é especializado, né, a parte jurídica e do direito comercial, e ajunta com isso um pouquinho de história, né? Então é preciso sim ter uma noção histórica aí do que se passou para que a gente tenha um bom aproveitamento. A soma de tudo isso aí vai dar para nós uma parte forte aí do que é o conhecimento bancários. Tem coisa que não está nessas 4 áreas, né? Mas principalmente nessas 4 áreas aí são as áreas afins, são as áreas ligadas ao conhecimento bancário, ok? Agora sim, vamos à evolução histórica, né? Vou me reportar aqui, vamos voltar lá em 1808, né? O início aí do que se chama de Sistema Financeiro Nacional.
Alguns autores desconsideram, acham que é só de 1964 para cá. Entretanto, a maioria considera que lá em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, nós tivemos aí o início do sistema financeiro, porque foi permitido a criação do Banco do Brasil e foi permitido neste ano também a criação da Casa da Moeda. Passou-se a autorizar cunhar moeda no Brasil. Isso foi o início aí do nosso sistema financeiro nacional, apesar de não ser uma nação ainda, né? Ainda éramos dependentes de Portugal. 1822 veio a independência, né? E com ela algumas consequências para o sistema financeiro. A primeira delas, né? Quando a família real, depois que ela tinha chegado aqui em 1808, quando ela voltou a Portugal, ela levou todo o ouro do Banco do Brasil. Aí a primeira consequência, o Banco do Brasil faliu, né? Veio a independência e com a independência veio a primeira crise. Por quê? Porque Portugal aceitou, né? Foi uma independência quase que de pai para filho, né? Então, Portugal aceitou sem muitos problemas. Qual foi o problema? Exigiu uma indenização. E nessa indenização começou a nossa dívida pública. Tivemos que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra. 1888 veio a abolição da escravatura, com forte consequência no sistema financeiro nosso, que era baseado nessa mão de obra e, portanto, né, de repente não tinha mais essa mão de obra. Nós fomos o último país da América Latina a abolir a escravatura, né, abolir a escravidão, melhor dizendo, e com isso houve um atraso. Nós ficamos sendo um país muito, digamos assim, dependente dos produtos rurais, né? Não houve um desenvolvimento industrial, enfim, todas as consequências aí, inclusive para o nosso sistema financeiro que estava quebrado. 1889, Proclamação da República. Foi tão interessante isso que muitos estados demoraram quase 6 meses para saber que já havia sido proclamada a República, né? Foi uma proclamação da elite, não atingiu basicamente a população, mas foi feita sem derramamento de sangue. E ela continuou com os mesmos moldes no sistema financeiro. Não houve grandes modificações, manteve-se as mesmas leis, né, que haviam antes. Prosseguindo com essa evolução, nós temos aí em 1907 uma crise, não foi a primeira não, mas foi uma forte crise, uma crise bancária, né? Teve nessa época o Convênio de Taubaté e essas crises brasileiras eram muito decorrentes dos produtos agrícolas. Quando o produto tinha uma queda no mercado internacional, o país entrava em crise. 1914, Primeira Guerra Mundial. Então houve aí um crédito com os ingleses para que a gente tivesse dinheiro para poder suportar a situação da Primeira Guerra Mundial, né? E foi feito um acordo mesmo. Teve crises posteriores também em termos de produtos agrícolas. 1929 é a maior das crises, né? Então uma crise econômica mundial com um reflexo enorme no Brasil, a ponto de terem que queimar sacas de café para que a gente pudesse, ou tentasse, melhor dizendo, equilibrar os seus preços, né? Mas foi uma crise muito forte, com reflexo no mundo inteiro, mas o Brasil sofreu fortemente com essa crise. 1933, tivemos aí a lei da usura, que teve uma consequência danosa para o nosso sistema. O que era essa lei? Essa lei limitava a taxa de juros a 12% ao ano. Isso esteve andando até mesmo na nossa Constituição Federal. Então, atrapalhou muito o desenvolvimento do sistema financeiro. Pois bem, prosseguindo com a evolução, 1944, Acordo de Bretton Woods, vocês já devem ter ouvido falar lá na economia ou em áreas afins. Acordo de Bretton Woods foi um acordo feito aí pelos principais países do mundo, né, que se reuniram. O Brasil esteve presente na reunião, representado pelo presidente do Banco do Brasil, que na época fazia o papel aí de Banco Central aqui no Brasil. E neste acordo, né, foi considerado ali a questão de uma moeda internacional. E essa moeda escolhida foi o dólar. Então o dólar passou a ser uma moeda internacional e a conversibilidade do dólar com o ouro passou a ser um compromisso que os Estados Unidos faziam perante o mundo, né? Era dessa maneira: usem o dólar que eu vou converter o dólar, que eu vou ter ouro para lastrear esse dólar. Hoje em dia isso não existe mais, isso na década de 70 acabou, né? Consequências imediatas para o Brasil. Foi lá nesse acordo de Bretton Woods que os signatários, né, quem assinava aquele acordo, tinha a obrigação de ter um Banco Central independente, né? Então, nós tínhamos aqui o Banco do Brasil, que fazia papel de Banco Central. Só que havia aí o que a gente chama de um conflito de interesses, porque ele ao mesmo tempo emprestava dinheiro para os clientes e ao mesmo tempo regulava o sistema, né? Isso não dá certo.